sou babaca por querer cortar os laços com minha irmã. Sou Charles, 20, e tenho uma irmã mais velha que vou chamar de Penny, 30. Ela e eu somos filhos do mesmo pai, porém com mães diferentes. A mãe de Penny não fala muito devido a um estresse pós-traumático por conta de sua separação com o meu pai. Minha irmã o culpa muito por isso e a relação de ambos é cheia de altos e baixos. Aos 19 anos minha irmã teve seu filho que chamarei de Bento, 9. Bento deve possuir um grau de autismo, porém a condição psicológica dele nunca foi muito comentada entre nós. Devo admitir que na adolescência fui um jovem bem estúpido, era arrogante com meu pai, tirava notas ruins e era mandado por vezes à secretaria, porém meus pais continuavam sendo carinhosos comigo. Penny por outra vez vivia brigando com nosso pai devido a situações passadas, envolvendo o pagamento de escola e sua mãe, porém vivíamos saindo em família, meu pai, Penny, Bento e eu. Certa vez com 14 anos fiz alguma piada com Bento que Penny não gostou. Ela ficou tão brava a ponto de me xingar. O tempo passou e continuou tendo altos e baixos. Junto com o tempo também amadureci em certas coisas. Uma vez meu pai queria marcar para sairmos. Ele mandava eu mandar as mensagens para minha irmã, porém não dizia as coisas por completo. Então Penny descontava raiva em mim e dizia que não sabia me comunicar direito. O plano na noite de meu pai era bem assim. Penny e Bento virem à nossa casa para depois sairmos para passear, porém ela reclamou tanto que não saímos. Um tempo passou e meu pai queria visitar nosso tio e mandou eu mandar mensagem para Bento. Falei para Bento que iríamos sair mais tarde para visitar nosso tio e mandei ele conversar com o meu pai no PV para combinar melhor. Só que mais tarde Penny mandou mensagem me embriagado por não saber conversar direito com o Bento e depois mandou uma mensagem no grupo gritando com a gente por dar falsas esperanças ao filho. O tempo passou e não nos falamos até o dia que saiu o listão dos aprovados no vestibular e meu nome não constava nele. No dia Penny mandou mensagem perguntando se eu estava bem devido ao listão. Aqui admito que errei, pois respondi com a mesma groselha que ela me tratava. Então ela mandou uma mensagem com uma lição de moral e mais umas semanas se passaram sem nos falarmos. Até que em um domingo Bento me manda mensagem para passearmos. Eu não estava a fim de sair com. Vou tentar descrever como ocorreu o diálogo com Bento. Bento, vamos sair mais tarde. Eu, não dá Bento. Por que eu? Vou ficar em casa Bento. Por que eu? Vou ficar descansando Bento. Por favor eu, não dá Bento. Tá chato. Um tempo passou e Penny mandou mensagem. Ela me brigou porque seguinte ela não falei direito com o Bento. Então eu disse que se explicasse com mais palavras ele não entenderia, algo que já aconteceu. Ela jogou na minha cara que eu nem devia estar cansado já que não faço nada. Então eu disse que mesmo que não faça não significasse que queria sair domingo com eles, e ficou por isso. Não vou negar, não queria sair com eles, por isso disse que ia ficar descansando. O menino é hiperativo e quer ficar grudado em mim toda hora, algo que não gosto, e devido aos últimos acontecimentos era normal eu não querer ficar perto da Penny. Antes de finalizar quero mencionar outras situações que me lembrei. Uma vez no meu aniversário de 6 anos ela mandou eu dar um pedaço de bolo para ela. Hoje vendo isso achei uma atitude horrível, pois se isso não tivesse acontecido teria dado pedaçal à minha mãe e evitado o constrangimento da mesma. Uma vez ela estava com meu celular vendo fotos. Não gosto que fiquem muito com meu celular, então pedi ele de volta, porém ela não quis devolver. Até que uma hora ela se irritou e devolveu gritando comigo. Estamos próximos a uma festa da família e ela ficou de mal comigo o resto da noite. Ela sempre deixou o filho entrar no meu quarto e quebrar meus brinquedos, até que uma vez ele amassou um card Pokémon favorito, então não aguentei e fiz uma gritaria na casa. Você leitor deve estar se perguntando por que de eu não me comunicar direito. Bom, apenas reproduzia o que meu pai mandava dizer e acredito dizer mais que o necessário. Bom, conto agora com a ajuda de vocês para ver se eu sou o babaca por querer cortar os laços com minha irmã. Sou a babaca por não querer pedir desculpas para minha família? Olá, boa madrugada a todos. Vou contextualizar. Eu, mulher 19, fui a primeira filha, neta, prima e sobrinha, então automaticamente fui colocada como exemplo total. Desde pequena sempre fui colocada como um troféu em tudo. Caso algo saísse fora do que minha mãe e padrasto queriam, eu era punida severamente por coisas pequenas.
Uma vez não consegui terminar de copiar a matéria da lousa na escola, e quando contei à minha mãe, além de me pôr de castigo, me obrigou a escrever 300 vezes: devo terminar de copiar a lição na sala. É assim se seguiam com tudo que ocorria. Além da pressão e do AB só psicológico, isso se piorou quando comecei a entender mais as coisas, no caso, em minha adolescência. Acabei marcando um alvo em minhas costas, quando percebi que não era hétero, o que piorou minha vida. Minha mãe tinha controle total do meu telefone, amigos, conversas, aplicativos, tudo era minimamente vasculhado por ela caso que desse uma risada a mais que o normal, o que me fez ter grandes problemas de confiança nela, enquanto eu era taxada como indecisa, ou como idiota. Fui forçada a me assumir para meu pai. Mãe e pai são separados, quando ela descobriu que eu tinha amigos virtuais, e aquela noite me traumatizou para sempre. Bom, avançando alguns anos com essa tortura, sempre colocada como a filha ruim e ingrata, quando ninguém sabia de verdade a chantagem emocional ao que minha mãe fazia comigo. Avançamos agora para 2023, após uma viagem que fizemos para o sul do Brasil, eles conversaram comigo e deixaram claro que eu deveria me mover, fazer alguma coisa e não ser somente uma vaga por ter problemas e não conseguir fazer as coisas. Entrei na faculdade por livre e espontânea pressão, mas não consigo achar um emprego. Então, em uma noite de abril, minha mãe, já irritada com o fato de que eu não conseguia logo um emprego, pegou meu notebook e ficou enviando currículos para mim, coisa que eu já estava fazendo, e estava irritada com esse fato, enquanto meu padrasto concordava. Tudo estava indo bem, até minha tia ligar para minha mãe e perguntar se o celular dela apagava as ligações. Automaticamente eu sabia o que iria acontecer. Minha mãe pegou meu celular e começou a ver minhas ligações, porém um número estava em chamada perdida, e ela me confrontou gritando comigo sobre, me perguntando quem era, de onde era e como eu conhecia. Eu não quis falar, então ela começou a vasculhar meu celular, indo do meu WhatsApp até minhas fotos. Quando chegou meu padrasto, os dois me insultaram e humilharam sem parar por falar com meus amigos virtuais, me xingaram de todas as formas possíveis além de vasculhar tudo. Foi quando, em um momento de irritabilidade, medo, desespero e angústia, tentei me suicidar tomando diversos remédios. Fui para o hospital e fiquei a madrugada toda lá, saindo somente de manhã. Como já tínhamos o aniversário do meu tio para ir, fui mesmo assim. Eu não queria fazer quase nada lá, então fiquei a maior parte do tempo fazendo as lições da faculdade no meu notebook, já que haviam retirado meu celular, tirado a senha, resetado meu WhatsApp e por aí vai. Quando estávamos voltando, minha mãe e padrasto ficaram irritados comigo por eu estar agindo como se nada tivesse acontecido, exigindo fortemente um pedido de desculpas, me ofendendo e me tratando como um otária de novo. Eu não disse nada e quando chegamos em casa não disse uma palavra sobre, e apenas fiquei no meu canto. Então, sou a babaca? Sou o babaca por querer sair de casa e abandonar minha família? Bem, eu tenho 22 anos e sou formado em Direito, mas ainda tenho minha OAB, já que será expedida após o requerimento legal. Meu pai é advogado e tem 2 empresas, uma rural e outra urbana, por assim dizer. Eu trabalho desde os meus 16, 17 anos, e mais ou menos com 18 anos comecei a trabalhar para meu pai. É importante dizer que moro com meus pais ainda, e eles são responsáveis por pagar minhas contas, alimentação, não como fora de casa, e quando eu como, eu pago energia, água, etc. Pago apenas meu financiamento veicular e meu cartão de crédito. Antes de adentrar o fato real, precisamos voltar no tempo. Para minha infância, meu pai tinha alguns problemas mentais, por assim dizer, e fazia tratamentos, mas eu nem sabia. Ele não brincava comigo, me xingava bastante, e já cheguei a apanhar quando aprontava, o que não era comum, mas às vezes ele perdia a mão e eu ficava com hematomas, apenas umas 2 vezes na vida. Eu não sabia da condição mental dele, e tinha muito medo dele quando criança, mas quando fiz 15 anos descobri, e comecei a entender o lado dele. Meu pai sempre foi meu herói, independente de tudo. Eu sempre faço o máximo para agradá-lo e deixá-lo orgulhoso. Me formei em Direito pois meu pai e minha mãe queriam, e nos meus 17 e 18 anos, comecei a trabalhar para ele em sua empresa. Ao chegar lá comecei a aprender de baixo, fazia limpeza no local, e com o tempo,
Um período de 6 meses, fiz alguns cursos e comecei a trabalhar com atendimento ao público, vendas, esse tipo de coisa. E também fiquei responsável, mas comecei a ajudar no estoque. Nessa época preciso ressaltar que uma das funcionárias soltou um boato que eu tentei fazer sexo com ela, o que era mentira. Ela mesmo pediu desculpas publicamente e judicialmente, pois todos começaram a se afastar, me excluir e até me ameaçaram. E foi uma época difícil. Na mesma época, meu pai, chefe, comentou que parte do estoque dos produtos controlados pelos órgãos fiscalizadores poderiam ser vendidos a clientes. E eu, novato e para ajudar, efetuei algumas vendas, mas sabia da necessidade de emitir um documento especial junto com a nota fiscal, pois entendi que tal documento não era necessário, já que poderia ser vendido a qualquer cliente. Com isso, assim que meu pai, chefe, descobriu, ele me xingou, gritou comigo e me ameaçou fisicamente na frente de todos os funcionários e alguns clientes. Isso me destruiu, e a partir desse momento pedi para sair da empresa. Meu pai me pediu desculpas e depois de muito tempo resolvi voltar para ajudar nos negócios, já que queria fazer parte um dia participar dos lucros da empresa Claro RS. Friso que meu salário desde que comecei na empresa ativamente, após meu treinamento, é de um salário mínimo. Muitas situações humilhantes aconteceram novamente, infelizmente, mas parece que eu me acostumei, sabe? Até que recentemente algumas coisas ocorreram, sendo elas as seguintes. Meu pai resolveu diminuir o número de clientes da advocacia e abriu outra empresa com um sócio que está cursando direito ainda. Ele abriu um escritório jurídico novo. Fiquei um pouco chateado, pois faltava apenas 6 meses para eu me formar, e achei que eu seria incluído na parte jurídica da família, pois fiz direito por eles, né, kkkk. Meu pai resolveu investir em uma carvoaria dentro da área rural, e como eu trabalhava na empresa das 14 horas em diante, resolvi ajudar, pois imaginei que seria algo lucrativo, e imaginei que eu poderia melhorar minha situação financeira. É importante ressaltar que eu fui a primeira opção para essa nova empreitada. Sim, foi contratado um rapaz com salário de 10 mil, o qual trabalhou e pediu para sair, após receber algumas vezes, já que era apenas o projeto e a produção. Meu pai gostou de eu ir trabalhar, e comecei a ir no período da manhã. Chegava no local alguns dias às 7 horas, alguns 8 horas, dependia de transporte RS. E comecei a fazer um trabalho braçal embaixo de sol quente, nada contra a função do outro contratado que pediu para sair. Eu fiquei responsável pelo ensacamento e costura de em média meia tonelada de carvão por dia. Não discuti inicialmente salário nem nada, mas 2 dias depois de ter insolação, fui perguntar para o meu pai o quanto ele pretendia me pagar kkk. Ele me disse que meu salário de 1.500 que recebo na outra empresa, era o que ele pretendia me pagar e que não teria nenhum outro valor, mas que daqui a alguns meses ele poderia adicionar de 1.000 a 2.000 reais no meu salário. Eu fiquei extremamente chateado, pois não quero me gabar, mas sou muito bom trabalhando, tanto que outras empresas já tentaram me contratar, mas assim que descobriram que eu era filho do dono, desistiram. Falei isso para o meu pai, e ele disse que se eu quisesse ir trabalhar para outra pessoa, para ganhar mais, que eu deveria ir, e ele fez questão de frisar que paga minhas contas como comentado no início do post. Sabe, eu fico chateado por não receber mais, mas sim porque quero ter minha família, construir uma casa, comprar um carro, e com 1.500 reais, não menosprezando dinheiro, longe disso, mas sabemos que é quase impossível, por isso me questiono. Eu sou o babaca por querer sair da minha casa e abandonar minha família, por não me valorizar em nada que eu faço para agradá-los? Independente da resposta, eu realmente gostaria de soluções, pois todos os dias coloco minha cabeça no travesseiro e minha única vontade é chorar.